Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Guia da Pesquisa. No vídeo de hoje eu vou demonstrar como fazer uma referência de artigo científico conforme a ABNT-NBR 6023 de 2018, de uma forma muito mais rápida e descomplicada, com o auxílio de um site que eu particularmente uso bastante, que é o Mori. Se esse tipo de conteúdo é útil para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e não esquece de compartilhar com seus amigos para ajudá-los também. Esse é o site, o nome dele é Mori, eu deixei o link de acesso aqui na descrição. Para fazer a referência de artigo científico, você vem aqui na opção Criar referências e depois você vem em Artigo de periódico. Aqui você clica na opção Artigos de revistas, certo? E aí você vai lá no artigo que você fez a citação, você vai procurar o número eletrônico dele, que é o DOI, certo? Então você copia, ó, geralmente esse número vem aqui embaixo, ou até mesmo na hora que você abre já o artigo. Aqui eu já estou na interface da revista, mas você pode encontrar no PDF completo também, certo? Então colo esse número aqui dentro e coloco em buscar. Quando você faz isso, ó, ele já identificou as principais informações dos artigos. Aí aqui é que está, né, o detalhe, que muitas vezes o Mori ele pode não colocar todas as informações que são fundamentais, como o número, o volume, as páginas do artigo. E aí o que você precisa fazer? Sempre conferir e ir lá no artigo pegar as informações que faltam. Nesse caso aqui, ó, ele não colocou a página inicial e a página final. Então eu tenho que ir no PDF do artigo, vou clicar aqui no PDF completo. Aqui no PDF, geralmente na parte inferior, já vai ter o número de páginas, certo? Você encontra esse número aqui embaixo. Então, a página inicial é a 873 e a página final você vai até a última página, 879, certo? Então, você precisa colocar esse número aqui, já que ele não fez isso, 879. Às vezes, ele dá tudo preenchido, certo? Se a gente for olhar as normas da ABNT 6023, que é a que rege a formatação dessas referências, o que a ABNT coloca? Que em documentos online é preciso registrar o endereço eletrônico desse artigo, precedido da expressão disponível em e a data que ele foi acessado, precedido da expressão acesso em . Para fazer isso, como é que eu faço? Eu venho aqui nessa opção, ó, online, e aí eu clico sim. Quando você clica em sim, você vai lá no artigo, pega o site dele, né, o endereço do site, coloca aqui e a data do acesso. Vamos supor que eu acessei esse artigo hoje, fiz a citação hoje, então eu coloco a data que eu acessei, certo? Então aqui você coloca o dia, o mês e o ano. E aí pronto, já posso gerar referência? Eu indico que você venha aqui, ó, nessa opção notas e você tire o que tem aqui dentro. Não é uma informação necessária. E aí sim você pode colocar gerar referência e citação. Aqui, ó, ele já gerou a referência, então você pega essa referência aqui, copia e cola lá na lista que você está construindo as suas referências, certo? Então você copia aqui. Então, aqui o que a gente percebe? Que ele não coloca na mesma formatação de letra que você tá utilizando. Então, você vem aqui, seleciona e já coloca ela em Arial ou Times, né? Confere o tamanho certinho, vê se ela está alinhada à esquerda e se o espaçamento está simples. Claro que essas normas podem variar um pouquinho a depender da sua universidade, mas geralmente pela ABNT é dessa forma que ocorre, certo? Aqui ele também fica uma tonalidadezinha de cinza, então você coloca ela na cor preta. E aí acabou, esse é o grande detalhe, que muitas pessoas param aqui. Não, eu fiz do Mori, copiei, colei, tá ok a minha referência. Mas precisa ser feito alguns ajustes. Se a gente for olhar o item 8.1.1.2 da ABNT NBR 6023 de 2018, o que ela fala? Que quando eu tenho um artigo que houver 4 ou mais autores,
permite-se que indique-se apenas o primeiro autor com seu sobrenome, seguido da expressão etial. Então, o que eu preciso? Aqui vocês veem que ele colocou todos os autores com nome e sobrenome. Então, eu posso deixar apenas essa forma, tirar os outros autores, já que são mais de 4, e colocar apenas o etial, certo? Então, aqui seria uma das formas corretas que eu preciso ajustar. Aqui vocês veem que o título, ele ficou em maiúsculo. Então, ele não fica maiúsculo, ele fica minúsculo, certo? Então, autores, ok. Título, ok. A revista, sempre prestar atenção se a revista está completa, que às vezes ele fica abreviado. Até vejo em alguns trabalhos, alguns bem recentes, inclusive, a revista abreviada, o título em negrito. E para o caso de artigos, o título ele fica normal, a revista vem completa e em negrito. E o que significa esse L que o Mori colocou? Isso aqui significa sem lugar. Ele não tem um lugar daquela revista, um local, ou pelo menos não foi registrado. Às vezes tem São Paulo, Rio de Janeiro, que é o local indicativo da revista, certo? Aí vem o volume, número, página e o ano de publicação. E aí aquilo que eu citei da norma, né? Sempre tem que vir onde que ele está disponível e o acesso, a data do acesso. E ele fica dessa forma aqui. Fica o dia, o mês abreviado e o ano do acesso, certo? E aí uma coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, que às vezes a gente vê assim, o sobrenome dele, né? Primeiro, Santos, e aqui vem o nome completo dos autores. Também poderia colocar assim? Poderia. Só que você precisa padronizar. Não pode ficar por exemplo, assim, ó, José Alves etial e aí o resto da referência. E aqui, dessa outra forma, com os nomes abreviados. Isso é muito comum. Às vezes eu vejo trabalho que não tem essa certa padronização. As duas formas estariam corretas, mas no seu trabalho você precisa escolher uma e seguir sempre aquela mesma formatação. Eu prefiro dessa forma, sempre faço assim. Coloco, né, o sobrenome do primeiro autor, seguido das iniciais, etial, e aí coloco o restante das informações, certo? Sempre padronizo dessa forma aqui. Então, desse jeito aqui é o que a gente espera dentro dos padrões da ABNT. E aí eu vou demonstrar uma outra referência para vocês verem que quando a gente tem um artigo que ele tem 2 ou 3 autores, a gente vai precisar fazer um formato um pouco diferente. Então, para ilustrar, vamos lá pegar um outro artigo, certo? Aqui eu tenho um outro artigo, ó, vou fazer a mesma coisa, vou fazer a referência dele. Então, eu preciso pegar aqui o número eletrônico do artigo. E aí eu só venho e colo novamente aqui dentro dessa caixinha, certo? E aí eu coloco buscar. Pronto, ele já buscou esse outro artigo. E aí da mesma forma, ele preenche a maioria das informações, só que ele não colocou aqui a página inicial e a final. Então eu tenho que ir lá nesse artigo, vou entrar no PDF dele. Geralmente a gente já entra logo no PDF. E aí você olha quais são as páginas, né? A página inicial e a página final desse artigo, certo? Então, aqui, geralmente, na hora que você abre o artigo, aqui ele já tem nesse cantinho qual é a página inicial e a página final, certo? 1026 a 1032. Pronto, e aí precisa fazer aquele procedimento que eu falei, né? Você vem aqui em sim, copia o endereço de acesso, cola ele aqui embaixo e coloca a data que foi feito o acesso. Vamos supor que essa referência eu acessei ontem. E aí gerar referência e citação. Lembra que eu falei que você tem que tirar a nota? Você pode tirar ela antes ou você pode tirar ela depois, porque ela sempre fica aqui. Eu deixei para mostrar para onde ela vem. E não precisa dessa informação aqui. Então, você copia, certo? Cola lá. Você pode fazer já os ajustes ou deixar
para ajustar no final. Pronto. Aí aqui, ó, aquilo que eu falei, se ela tem até 3 autores, então vai ficar os 3 autores. Então não vou colocar et al em um artigo que ele tem até 3 autores. Eu vou deixar o sobrenome dos 3. Então eu só deixo na mesma formatação que eu deixei anteriormente. Nesse caso aqui tem 2 autores, então eu deixo aqui. Se tivesse 3, eu colocaria o nome do terceiro. Se ele tiver 4, 5, 6, aí eu posso deixar só o primeiro autor nessa formatação e colocar o et al. E aqui a mesma coisa, ó, ele colocou o título em maiúsculo. Então, por mais que o Mori facilite muito a nossa vida na hora de construir essas referências, é preciso ter atenção a esses pequenos detalhes. Ó, lembra que eu falei? Se não tirar aquela notinha, ele coloca essa informação aqui a mais, certo? Então, eu preciso tirar para ficar dessa forma. Autores, título, a revista, sempre em negrito, seguido dessas informações básicas do artigo, disponível, onde que ele está disponível e o acesso, certo? Lembrando que essa lista de referências, quando você finalizar, você tem que colocar ela em ordem alfabética, certo? Já demonstrei como é que você faz a sua lista de referências de forma alfabética de uma forma muito mais rápida, tanto no Word como no Google Docs, caso você esteja construindo seu trabalho pelo Drive. Vou deixar o card aqui na descrição. Se esse conteúdo foi útil, deixa aqui o seu like, compartilha com seus amigos, deixa comentários aqui de outras dúvidas que vocês têm acerca da ABNT, que será um prazer construir vídeo direcionado para explicar as dúvidas acadêmicas.